A comida é história. A vida acontece através da comida, porque os alimentos fazem parte da evolução da humanidade. A comida também conta a história de uma família. Cada alimento utilizado para preparar uma receita tem uma história por trás, seja ela de uma cultura, um produtor, uma religião e até mesmo de uma empresa. A agricultura foi uma das grandes responsáveis pelo grande salto decisivo na história da humanidade e que construiu o homem civil, entre aspas. As atividades de caça e coleta exigem também um saber fazer, um conhecimento e uma cultura. Mas a domesticação das plantas e dos animais, o homem se tornou independente da natureza. O que levou esses homens a uma tendência ao crescimento e à conquista de novos espaços para cultivar. Inicialmente por questões de sobrevivência e posteriormente as plantas da civilização, entre aspas, organizou toda a vida daquelas sociedades. Relações econômicas, formas de poder político, o imaginário cultural, rituais religiosos. O desenvolvimento da agricultura foi uma das bases que sustentaram a instituição das primeiras cidades. É nesse contexto que as primeiras sociedades agrícolas, que ainda tinham enraizados em seus modos de vida o ritmo natural e acompanhar o ciclo das estações, começaram a criar artificialmente, entre aspas, a própria comida. Artificial porque não era uma comida existente na natureza. E isso serve para assinalar a diferença entre natureza e cultura. Se alimentar além das restrições do território e da sazonalidade dos alimentos era considerado um privilégio social. E havia duas possibilidades para se alcançar isso: as rotas comerciais e a produção artificial, entre aspas, da comida. Um exemplo dessa comida artificial criada pelo homem é o pão. Ali na região mediterrânea, esse alimento ganha uma função simbólica muito forte. O pão não existe na natureza. Toda uma tecnologia foi desenvolvida para o seu preparo. Nessa região, o pão simboliza a saída do estado bestial e a conquista da civilização, entre aspas. Então, a forma que comemos e o que comemos conta a história da sociedade a qual pertencemos. O vinho e a cerveja também carregam os mesmos papéis simbólicos. São bebidas fermentadas que, como o pão, não existem na natureza, mas representam o resultado de um saber e de uma tecnologia complexa, desenvolvida e dominada. O homem aprendeu a dominar os processos naturais, não só o da fermentação, mas de conservação também e de muitos outros, utilizando-os em benefício próprio. Então, esse domínio dos processos naturais, que é o que a indústria de alimentos faz, também tem um papel no desenvolvimento das culturas alimentares. Porque a indústria de alimentos se sobressaiu por estar ligada à economia agrária, do que os modelos ligados à economia florestal, que são a coleta e a caça. Então, por mais que seja polêmico, a indústria de alimentos, vindo da Revolução Industrial, também tem o seu papel nas culturas alimentares, porque nós utilizamos esses alimentos e muitas culturas alimentares foram desenvolvidas utilizando esses produtos criados pela indústria. E aí também é preciso entender melhor o que é cultura, para que fique menos abstrato na nossa mente. Cultura fica entre tradição e inovação. Ela é tradição porque ela é constituída pelos saberes, técnicas e valores que são transmitidos e que carregam simbolismos, significados,
mas também a inovação, porque aqueles saberes, técnicas e valores mudam a posição do homem no ambiente, dar a ele a capacidade de experimentar novas realidades. Toda tradição é uma inovação bem-sucedida, porque ganhou simbolismos, significados, uma história. E muitos dos produtos que a indústria cria a partir de uma técnica e conhecimento tradicional e até artesanal, que passam agora por um processo industrial, muitos fazem parte de uma cultura alimentar. São inovações que se estabeleceram no consumo e, portanto, fazem parte de várias culturas alimentares. Então, hoje a cultura alimentar ela é dividida entre o que nós, como indivíduos, criamos para a nossa alimentação e o que a indústria cria. Como cultura é uma criação humana, a comida é uma das formas que nós usamos para nos expressar individualmente e ou coletivamente. Então, quando a antropologia estuda a alimentação, indiretamente, o seu objeto de estudo são as pessoas. A alimentação é usada como um guia, um veículo para estudar as pessoas. Todo ato ligado à comida, até o mais simples e corriqueiro, traz com ele uma história e exprime uma cultura complexa. Porque são muitos os modos de produzir, de preparar, consumir e interpretar a comida, em épocas e lugares diferentes. A comida para o ser humano sempre é cultura. Se a comida é uma forma de comunicação, assim como a fala, ela também conta histórias e pode se constituir como narrativa de memória social de uma comunidade. Então, nesse sentido, o que se come é tão importante quanto quando se come, onde se come, como se come, com quem se come. Vou dar um exemplo para vocês de como uma comida, um prato, pode contar toda a história de uma comunidade, de uma sociedade. Na verdade, esse exemplo vai trazer um prato muito especial que conta a história da libertação do Haiti. No Haiti, a sopa de Omo conta a história desse povo. Em 22 de agosto de 1791, haitianos escravizados lançaram uma revolta que acabou por fundar a sua nação. Milhares de pessoas, a maioria capturada da sua África natal, foram trazidas para a ilha para trabalhar nas plantações de açúcar. E eles lutaram contra os seus opressores franceses. Foram 12 anos de luta. O Haiti foi declarado independente em 1º de janeiro de 1804. E desde então, os cidadãos comemoram esse dia de libertação, de independência, saboreando uma sopa que os colonos os proibiram de comer. Durante esses anos de domínio francês, a sopa de Omo, feita a partir de uma abóbora de mesmo nome, que é uma palavra crioula haitiana para abóbora calabaza, foi preparada pelos escravizados, mas para os escravizadores. Tá, a sopa é uma tradição no Haiti e também em toda a diáspora, com esse significado. O nome, esse novo nome, né, também o nome do Haiti é um nome antigo, é uma palavra antiga, que em crioulo haitiano, a pronúncia também é parecida, Haiti, veio da palavra indígena taíno para a região, que significa terra das montanhas. O seu status de república negra livre deixou ela isolada em uma região onde a escravidão alimentou o progresso econômico, inclusive dos Estados Unidos. Quando o resto do mundo ainda estava escravizando negros, a gente tinha ali uma república negra dizendo a escravos em todo o mundo que eles também poderiam ser livres. Os Estados Unidos não reconheceram o Haiti
como um país até 1862, quase 60 anos após a sua revolução. O país literalmente pagou um preço pela sua liberdade. Em 1825, alguns navios de guerra franceses se aproximaram da costa haitiana e exigiram compensação pelos ganhos do Haiti. E seria um resgate igual a 10 vezes a receita anual da jovem nação. Diante dessa ameaça de invasão e de retorno à escravidão, o Haiti concordou em pagar. Embora fosse uma quantia menor do que a originalmente exigida, a dívida prejudicou muito o país. E o Haiti continua a lidar com os efeitos dessa dívida e vários outros desastres, econômicos agravados por desastres naturais. Então, ainda até hoje, a sopa continua sendo um símbolo da independência e da liberdade do Haiti. Então, uma simples receita, mas que carrega toda uma história do país. Então, ela se tornou um símbolo. E se você perguntar para qualquer haitiano, dentro do seu país ou na diáspora, ele vai saber te contar toda essa história através de um simples prato. Então, comer essa sopa, não está simplesmente comendo uma sopa. Você está comendo uma história, um significado de liberdade, de vitória contra a escravidão. No próximo vídeo e último, então nós vamos entender essa carga tão forte que a comida carrega, essa carga simbólica. Então, te vejo lá.